nossa aula de iniciação ao mundo. Então, em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra iniciação e sobre telefones celulares também. Vamos nos lembrar de desligar os nossos celulares. Pronto. Normalmente, a pessoa que não está familiarizada com essa terminologia acha que a iniciação, ou iniciado, é o iniciante, que a iniciação é apenas aquela coisa que o total iniciante, total leigo recebe. E na verdade não é assim. O leigo é chamado de neófito. Aí ele recebe uma iniciação, a partir daí ele é um iniciado, quer dizer, ele já é um sabido, né? É um cara que já recebeu conhecimento. Existem as iniciações menores e as iniciações maiores. E isso, na escrita, é distinguido pela maiúscula. A iniciação com I minúsculo é uma iniciação pequena, uma iniciação que se recebe em graus mais acessíveis. E quando se põe iniciação com I maiúsculo, aí já se sabe que é um negócio muito sério, e não é para qualquer um. Então aqui é uma iniciação com I minúsculo, é uma iniciação que a gente recebe sem ter que prestar provas iniciáticas e coisas e tais, a não ser, evidentemente, aquele teste de admissão que vocês todos fizeram para entrar no yoga. A iniciação no OM, na verdade, consiste em um detalhezinho que vai ser ensinado mais ou menos no meio da aula. Mas, para que a gente possa se dizer um iniciado no assunto, é preciso ter uma base, é preciso ter uma quantidade de informações que vão nos permitir não passar vergonha se a gente for questionado a respeito, ou mesmo se a gente resolver conversar, falar a respeito. Então, a primeira coisa é a consideração sobre o que é que está escrito aqui. Aqui há 3 sons. E o leigo ocidental sempre, ou quase sempre, pronuncia Aum. A maior parte das vezes. Ele olha isto aqui escrito e ele diz Aum, o mantra Aum. E a gente escuta muitas vezes em sociedades secretas, filosóficas, iniciáticas, as pessoas fazendo Aum, Aum, Aum. Ora, esse mantra não faz efeito algum porque ele não existe. Aliás, ele existe como Vidya Mantra de uma pétala de um chakra, mas ele não é isto aqui. Por quê? O A e o U fundem-se no som O. E isto é um fenômeno fonético que ocorre não apenas no sânscrito, mas em várias outras línguas. Isto é uma tendência mesmo da pronúncia. No francês todo mundo conhece, não precisa nem citar muitos exemplos, como Chateau e outros assim. Mas em português, muitas vezes a gente acha que esse fenômeno não existe. E ele está lá presente. Alguém se lembra de algum exemplo em português? O A e o U juntos produzirem o som O? Aurora. Autoridade. E não adianta você dizer que, mas isso está errado. Vox Populi não é Vox Dei. As línguas vivas passam por uma dinâmica permanente de transformação da pronúncia, da escrita e do significado. Então, aquilo que nós falamos hoje aqui no Brasil, também a moçada lá de Portugal diz que não é português. E aquilo que a moçada lá de Portugal fala hoje, comparado com o que se falava no início da língua, também não é português. E tampouco inglês é inglês, nem francês é francês, porque as línguas estão se modificando. A tendência é de que no próximo século as pessoas já estejam pronunciando assim, e se não for antes, porque quando eu era menino a pronúncia da nossa língua era bem diferente. Hoje eu já vejo pronúncias absolutamente, eu tenho vontade de chamar de deturpadas, mas enfim, é tal da Vox Dei, né?
Um desses acidentes fonéticos foi produzido com a reforma ortográfica, que retirou um acento. Vocês se lembram, os mais velhinhos aqui presentes, que lá 30, 40 anos atrás, ninguém tem 40 anos aqui, havia uma regra que dizia que no momento em que a gente colocasse finalmente, este acento aqui virava para o outro lado, tornava-se grave, especificamente. Aí veio uma reforma ortográfica, tirou este acento. E agora, como é que todo mundo pronuncia? Especificamente. Todo mundo pronuncia assim. Preste atenção. Quando você escutar, agora você vai achar que você não fala assim e que ninguém fala assim, porque você viu o acento. Mas preste atenção a partir de agora, na televisão e nos seus amigos falando, e você mesmo quando falar. As pessoas dizem especificamente, porque pensam que vem de especial e não de específico. E a culpa qual? A culpa disso que foi? Foi a supressão de um acento que, afinal, na nossa linguagem, na nossa língua, era necessária. Bom, hoje está errado dizer especificamente. Estará errado daqui a 50 anos? Provavelmente não, isso vai ser incorporado na língua. Da mesma forma que ali no português também vai ocorrer, como no francês e em outras línguas. Então, conclusão, não existe mantra A1. Isto é gafe. É a mesma coisa que convidar a menina para ir numa boite tomar um chateau do Valieiro. Acabou, né? Arrasou com o relacionamento. A mesma coisa, falou mantra A1, arrasou com o seu relacionamento em termos de professor e aluno. Se ele era professor, não é mais. Você, como aluno, já sabe que esse cara aí não estudou coisa nenhuma. É daqueles que leram um livro de bolso e saíram dando aula de yoga. Não tem uma formação, não tem uma iniciação. No caso aqui, iniciação no sânscrito, que é a língua do yoga. E o M? O M é o seguinte, vamos lá de novo. O que está escrito aqui? Muito bem. O que está escrito ali? Muito bem. Muito bem. Errado. Não está escrito nada. Está escrito alguma coisa, mas está faltando a nasalização. Faltou M. Então, o que está escrito aqui? Ora, se este pontinho é a nasalização, é o anuswara, então é um acento. O ideal, correto, perfeito, seria colocar um acento que nasalizasse. Mas isto só existe em uma língua, que eu saiba, só existe em uma língua no mundo, que é o português. E como não foram os portugueses que fizeram a transliteração, propuseram a primeira transliteração do sânscrito para o alfabeto latino, e mesmo que o tivessem sido, os ingleses tinham um argumento que era intelectualmente muito persuasivo, eles tinham a mais poderosa armada do mundo, então as pessoas passaram a fazer da forma inglesa. Como o inglês não tinha o acento, puseram ali a única coisa que podiam pôr para nasalizar, que era uma letra M, poderia ser um N, mas no caso aqui o N daria o melhor resultado. Então, na verdade, quando você lê que ali tem 3 letras, a gente até aceita de uma certa maneira, porque imagine toda a literatura declarando que ali tem 3 letras, e só os brasileiros dizendo não tem não. Tá? O mundo inteiro está errado. Os ingleses, franceses, italianos, estadunidenses, russos, está todo mundo errado, só quem sabe somos nós. Fica chato, né? Então a gente até repete junto, faz coro, tá bom, ali tem 3 letras. Mas aqui em particular a gente diz, não são 3 letras, são 3 sons que se fundem num som só. Se os portugueses tivessem feito a colonização
na maior parte da Índia, que eles fizeram da região de Goa, como os franceses fizeram da região de Pondicherry. Mas o resto da Índia ficou por conta dos ingleses. Então eles teriam posto realmente um acento ali, um til. E olha que símbolo incrível que seria. O Om é o símbolo do absoluto. Com o til em cima, como é que hoje nós estaríamos desenhando isso aqui? Olha lá. O absoluto coroado com o infinito. Acabaria sendo assim. Mas não foi. Foram os ingleses. Então, nem mesmo o acento eles colocaram. Mas aí tem a santa paciência. Aqui tem uma crase. Então é preciso sinalizá-lo. Tá aí. Então, aqui está escrito Om. E o que é isso? Qual é a tradução? Tradução do Om. Tradução do Om. Tradução do Om. Tradução. Isso. O Om não tem tradução alguma. E quando os livros lhe atribuem alguma tradução, foi um deslize do escritor, porque na verdade o Om tem significados, mas não tem tradução. Então o Om não tem tradução alguma, mas tem um significado. Ele representa o absoluto. E o ideal, forma mais ao mesmo tempo técnica, ao mesmo tempo poética de dizer isso, é declarar que o Om é o próprio corpo sonoro do absoluto. Então imagine assim, o absoluto. Qual é a diferença entre absoluto e Deus? Os conceitos de Deus e de absoluto. Qual é a diferença? Essa eu joguei para todo mundo. Quem sabe? Deus é um conceito que, embora possa ser debatido em filosofia, ele está mais associado à religião. O absoluto, embora possa ser mencionado em religião, ele está mais associado à filosofia. E, além disso, Deus engloba, assim, compreende uma ideia de pessoa, uma divindade. Antropomórfica ou não, mas enfim, uma divindade. Pode ser uma energia, pode ser isso, pode ser aquilo, mas fica mais ou menos associado a algo personalizado. Ele, Deus quis, que Deus queira, vá com Deus, essa é a vontade de Deus, Deus castiga. Então está personalizado. Agora, quem diria, vá com o absoluto? Olha, cuidado que o absoluto te castiga. Entende? O conceito fica mais abrangente. Fica menos personalizado. E é por isso que a filosofia gosta mais dessa ideia. Então, imagine o absoluto e um corpo do absoluto, um corpo físico do absoluto. Então, qual seria o corpo físico do absoluto? Seria toda a criação, todo o universo visível, todo o universo material. Então, esse seria o corpo físico. E o corpo sonoro? É a vibração que mantém esse universo em estado de existência. Há ciclos de existência e de não existência. No ciclo, no momento da existência, isto se chama um Manvantara, um Mahanvantara. É o ciclo da existência. E depois vem o ciclo da não existência, em que o universo é reabsorvido. E este outro se chama Pralaya. Durante este momento de existência que está aqui em cima, este momento de existência, o Om é a vibração universal que mantém o universo no estado de existência, está existindo. É muito interessante porque essa teoria dos hindus antigos, dos hindus ancestrais, encaixa com muita semelhança nas teorias modernas. O hinduísmo diz que, no início, Brahma expirou e povoou o universo.
com os sistemas solares, com as galáxias, com toda a criação. E depois ele inspirou e trouxe tudo para dentro dele, sumiu tudo. Foi o período de pralaya, de inexistência. E hoje a física já está começando a aceitar esse fato, mencionando a teoria do Big Bang, que o universo, a partir de uma energia inicial, de uma explosão inicial, teria se manifestado, multiplicando-se, crescendo e afastando-se todos os seus planetas, sistemas e galáxias, afastando-se vertiginosamente uns dos outros. Quer dizer, ainda no efeito, na inércia da explosão. Então o Om é isso. Om é o corpo sonoro do absoluto. Não é o corpo físico, é o corpo sonoro do absoluto. É uma forma técnica e uma forma poética de se referir ao Om. Mas a gente não vai dizer isso quando alguém perguntar: o que é esse 30 que você carrega aí? Você não vai entrar em filosofia com uma pessoa que apenas fez uma pergunta simples. Senão fica como aqueles chatos que quando você pergunta como vai, ele conta. Então, o que é isso aí? Que medalha bonita? O que quer dizer isso aí? Então agora você tem uma outra questão. Ele não quer realmente saber o que é o Om. Ele quer apenas uma ideia superficial. Então você pode responder: o Om é o símbolo universal do yoga e do hinduísmo para todas as épocas, para todos os países e para todos os tipos de yoga. Vou repetir porque eu vi que alguns estão copiando. O Om é o símbolo universal do yoga e do hinduísmo para todas as épocas, para todos os países e para todos os tipos de yoga. E é por isso que dentro das escolas de yoga, você sempre há de encontrar pelo menos um quadrinho com o Om. Geralmente na sala de aula, às vezes na recepção, mas sempre em algum lugar você vai encontrar um quadro com o Om. Só que, dependendo da escola, você vai encontrar o Om traçado de uma maneira ou de outra maneira. Então vamos ver aqui as formas de traçar. Maneiras, eu vou fazer apenas algumas. Isso é pelo seguinte: o Om é símbolo universal para todos os ramos de yoga, para todas as escolas. Porém, cada escola utilizou um traçado que passa a constituir o seu ícone, o seu símbolo, a sua insígnia. Então você viu, este Om já sabe que de alguma maneira aquela escola está atrelada a um conjunto de mestres, a toda uma linhagem de mestres, a toda uma estirpe que é associada àquele traçado. E assim os demais. Quantos traçados existem? Por aí uns 5.000. Porque quantas caligrafias existem para a letra A, B, C? Cada um de nós tem uma caligrafia absolutamente distinta e diferente da de todos os demais. Então, na verdade, essas formas diferentes de traçar o Om provieram da caligrafia do decano, do Satguru, do mais antigo, geralmente o fundador de uma determinada dinastia cultural. Então vamos supor, Sivananda, ele montou lá o seu ashram. Sentadinho, trabalhando com yoga, estudando, praticando, apareceu um discípulo, aí apareceu outro, construíram mais uma cabana, aí construíram mais uma extensão, aí mais um pavilhão, hoje aquilo lá é imenso. E todos os discípulos dele, quer dizer, todos aqueles que o consideram como mestre, ele já morreu, então a rigor não podem ser discípulos. O discípulo ele tem que ser aceito. E pode dizer: eu sou discípulo do fulano, se o fulano não aceitou. Mas é um erro muito comum aqui no Ocidente as pessoas declararem que são discípulos de um mestre falecido. Isso é um truque, porque o mestre falecido não pode dar bronca. O mestre falecido não pode dizer: você está fazendo tudo errado, eu não falei para fazer assim, foi exatamente o contrário.
Você está comprometendo a minha memória e o meu ensinamento. Mas é um truque, né? Então, aqueles que se declaram discípulos de Sivananda vão tratar de reproduzir o Om o mais semelhante possível do traçado do Sivananda. Primeiro, por identificação, uma espécie de nyasa. Já que Sivananda é o meu ídolo como mestre, eu vou seguir o máximo que eu puder as passadas dele. Então, Sivananda era Vedanta, eu também vou ser Vedanta. Ele era Brahmacharya, eu também vou ser Brahmacharya. Ele raspava a cabeça, eu também vou raspar a cabeça. E assim sucessivamente, a pessoa tenta, de uma certa maneira, ir se aproximando da imagem daquele mestre. E ele traçava o Om desta forma. Então, bom, eu sou discípulo, eu não sei, ele é o mestre, ele que sabe, se ele faz assim, assim deve estar certo. Então eu vou fazer igual. Esse mecanismo é inconsciente, as pessoas vão fazendo automaticamente. Mas, na verdade, o que é que nós temos ali? Nós temos a caligrafia dele. Então, eu queria perguntar a vocês, este Om está certo? Sim. Este Om está certo? Este Om está certo? Claro, se você entendeu o que é Om, está certo. É como se você dissesse assim, este A está certo? Tá. E este outro A bem diferente, está certo? Tá. E este outro A bem diferente, está certo? Também está. Deu para entender que é A? Deu, então está certo. Agora a pergunta é, este Om é iniciático? Ele foi traçado de uma maneira específica que lhe confere força? Não sabemos, porque para saber você tem que ver na hora que traçou. Ou então você tem que ter desenvolvido a visão energética para que você perceba a energia fluindo dali. E não é difícil, isso não é coisa excepcional, é uma questão só de treinar. E este outro, mesma coisa? Será que ele é iniciático ou será que ele é profano? Depende da maneira como foi traçado. E este também. Então agora eu vou falar sobre a questão da energia. Nosso corpo, ele tem uma energia biológica que compreende uma quantidade de nuances, como por exemplo a energia térmica, a energia elétrica, a energia magnética e outras tantas que a gente nem suporta. A maior parte dessas energias é chamada genericamente de prana. Depois tem os vários pranas e depois tem os subpranas. Mas vamos considerar apenas para não complicar, nós temos uma energia biológica, energia vital chamada prana. E essa energia está o tempo todo se manifestando, fluindo pelo nosso corpo inteiro, sai pelos poros, mas tem pontos no nosso corpo em que essa energia sai mais. E são as palmas das mãos, as pontas dos dedos, os pés, a mesma coisa, a testa, o plexo solar e depois todos os chakras. E ainda podemos acelerar, aumentar a saída dessa energia através de recursos muito simples, como por exemplo, percutir as mãos, batendo palmas durante o mantra, ou atritando as mãos. Você não aumentou aqui a energia térmica? Não aumentou a eletricidade? Então, aumentou a saída de prana. Este prana, na verdade, não está sendo arrancado do seu organismo, você não está perdendo prana, porque você aqui gerou a energia térmica. A sua temperatura corporal não vai baixar, você não vai passar de 36 para 35 graus no corpo, porque a energia térmica está saindo, na verdade, até capaz de aumentar a sua energia corporal, porque você fez qualquer coisa aqui que aqueceu. Então ninguém precisa ficar preocupado que vai perder energia, não se perde energia transmitida. E essa energia é fotografável. Há uns, se não me engano, uns 50 anos, um russo chamado Kirlian conseguiu fotografar acidentalmente, e depois passou a trabalhar em cima, a aura energética dos objetos. Todo objeto tem lá uma energia.
E se esse objeto tem vida, a energia é diferenciada, tem mais energia e é um outro tipo de energia. As fotos Kirlian foram muito contestadas, porque na verdade a gente gosta mesmo de contestar. O ser humano sempre tem que dar um contra em tudo. Mas a verdade é que aquilo lá tem qualquer coisa que não se pode negar. O uso das fotos Kirlian no ambiente alternativo, isso sim é questionável, porque o cara pega a foto Kirlian numa feira esotérica, fotografa o seu dedão e diz qual é a doença que você tem. Bom, aí já é uma outra questão, eu não vou nem entrar no mérito. Mas que realmente tem uma energia ali, é inegável, e você pode fazer uns testezinhos. Um dia eu estava em Buenos Aires e havia uma feira lá, que era até um brasileiro que estava oferecendo essa prestação de serviço. E aí ele fotografou lá a minha mão, olhou minha barba, olhou a medalha, talvez tenha escutado alguém chamar maestro. E aí o cara traçou meu perfil psicológico pela mão ali, pela energia, a cor da energia, o formato da energia, e falou que eu trabalhava muito a parte espiritual, né, a parte mística, eu era muito místico, não sei o quê, e todo mundo em volta dando risada, né, porque o cara não acertou um. Então, não é para isso, não é para diagnóstico. Por enquanto, pelo menos, não dá para fazer diagnóstico com isso. Mas alguns testes são interessantes. Por exemplo, gaste um dinheirinho, chegue